Prontos. 90 segundos. Efraim, vamos aumentar os 90 segundos para 180 semana que vem? Aleluia. A vocês que nos visitam, já recebi, olha que coisa boa, né? Já recebeu a Elizabeth, já recebeu a Elifelete, um nome bem bonito, né? Então já recebeu, já entregou o cartão, já recebeu o seu presente. Então só você nos entregar. A mim ou ali tá Tânia, faz assim, Tânia, em nome do Senhor Jesus. Ela está ali, ela recebe e você pode. E com sua permissão, nós podemos mandar mensagens para você? Podemos mandar? Então vou colocar aqui. Do Brasil? O WhatsApp vai chegar no Brasil, né? Vai ser enriquecido em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentados mesmo como estamos, ok? A palavra de hoje, ela vai estar nesse tema de resoluções. Mas antes de nós prosseguirmos com a palavra, ouçam por favor, vejam por favor esse vídeo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Profundo, não é isso? Ouça o meu sino e eu prometo que ouvirei o seu. Por que essa introdução? Porque nós estamos falando de resoluções. Primeiro domingo, dia 30, nós falamos resolução para 2019. Eu quero estar mais perto de Deus. Você se lembra que nós falamos que há duas maneiras, né? Ou duas maneiras práticas para que isso possa acontecer? Uma delas é que nós possamos ouvir a sua palavra. E Deus fala conosco de muitas maneiras. Em sonhos, impressões e tantas palavras proféticas, mas uma maneira que é constante, infalível através da sua palavra. Então nós precisamos estar lendo a palavra de Deus, precisamos estar lendo a palavra de Deus. E nós preparamos como igreja para você leitura da Bíblia em 2 anos. E esse plano de leitura é muito bom porque nesse plano de leitura você irá ler o Antigo Testamento uma vez, o Novo Testamento 2 vezes, Provérbios e o Evangelho de João 8 vezes e o livro de Salmos 6 vezes. Isso tudo é uma receita de vida. Eu estou usando esse plano desde 2009. E lendo a Bíblia inteira, de capa a capa, desde 1997. E, gente, é bênção demais. Muito bom, e eu encorajo você a fazer. Nós fizemos assim, eu pedi a vocês, são 2 anos, começassem no 2º ano para estarem na mesma página comigo, não foi? Mas muitos reclamaram, pastor, questão dos óculos, eles não fazem óculos tão bem quanto faziam antigamente, fica difícil de ver, então a nossa Kelly preparou para você
desse tamanho. É mais papel, mas olha, acho que agora até de longe você pode enxergar, não é isso? Então você pode pegar aqui na entrada, nós temos ainda, né, Tânia? Temos lá, logo na entrada, na recepção com Tânia, você pode pegar mais, mas faça uso disso em nome do Senhor Jesus. Tá bem. No dia 31, essa bênção que o Efraim já descreveu, que foi muito bom, que presença do Santo Espírito de Deus, nós ouvimos sobre a segunda resolução: eu vou crer e esperar pelas promessas de Deus. Tivemos também testemunhos. Josefina, pelo Ministério Espanhol, Kendall, do nosso Ministério em inglês, e a nossa Adriana, no Ministério em português. Gente, foi tremendo, enfatizando o fato de que nós podemos crer e esperar. A palavra de Deus está cheia de ilustrações de que precisamos crer. Às vezes é assim, momentâneo, né? No momento, a promessa vem e você vê o cumprimento. Outras vezes esperamos, né? E nós ouvimos sobre essas pessoas. Mas caso você não pôde estar aqui no dia 30 ou no dia 31, não fique apavorado. Você não vai perder as mensagens que falam dessas resoluções. Você poderá ver no nosso YouTube, CCP Sermons. Não fácil, só entrar no sininho ali, você subscreve, né? E você passa a receber notificações. Ou você pode ver no Facebook, no CCP Church, ou então no Instagram também com o CCP Church. Então há maneiras diferentes. E se nada disso der certo, você não usa nenhum desses, não tem problema. Você me manda uma mensagem que rapidamente eu mando para você o link para você ter acesso. Mas eu encorajo a que você o faça. São mensagens práticas sobre esses assuntos. Hoje a resolução de número 3 tem a ver com: eu não vou andar sozinho em 2019. Eu preciso ouvir o sino de alguém que está à minha frente. E certamente alguém vai estar ouvindo o meu sino para poder achar o seu caminho. Então é nesse contexto. Então por quê? Por que nós vamos fazer essa resolução? E qual digamos assim, a substanciação? Qual é a prova que essa é a vontade de Deus para a nossa vida? Eu creio que há várias. Uma delas é: eu fui criado para viver em comunhão com Deus. A palavra de Deus é muito clara. Ela fala logo no início que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Pense por um momento comigo. Nós cremos em um Deus triuno: Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe comunhão mais perfeita que esta. Dominicalmente, aqui nessa igreja e em outros lugares, é costumário o pastor, ao final do culto, dizer, né? Agora a bênção apostólica nós chamamos. E nós dizemos que o amor de Deus, o nosso Pai, olha só, o Pai amou o mundo de tal maneira. A graça do Senhor Jesus Cristo, essa salvação que é totalmente grátis, livre, o custo todo colocado sobre ele. Mas nós falamos sempre também, e a comunhão. Então você vê que existe aqui cada um só ser, um só Deus, mas cada um cumprindo um papel, numa comunhão perfeita. As partes, elas se entrelaçam. O amor, a graça, a comunhão, ou seja, o andar diário do Espírito Santo para conosco. Que nós somos criados por Deus e por isso nós herdamos essa maneira, esse desejo de estarmos vivendo em comunhão. Vou expandir um pouquinho mais sobre isso. Quando Jesus chamou os discípulos, lembra? Ele pregou a multidões, ministrou a multidões, mas ele escolheu 12. E a palavra de Deus fala assim: para estarem com ele. E ele passou 3 anos com aqueles 12. E ao final, quando ele estava prestes a cumprir o seu ministério aqui na terra, antes da sua despedida, a partir do capítulo 14 de João, o Evangelho, ele começou dizendo: não se turbe o vosso coração. Lembram-se? E naquele contexto ele fez várias promessas. Vocês só ouçam. João 14, versículo 16, Jesus falando: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, alguém que vai estar com vocês, para que fique convosco para sempre. Ele acrescentou: é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis. Por quê? Porque ele habita convosco e estará em vós. Mesmo capítulo, mais adiante, versículo 18, ele diz assim: não vos deixarei órfãos. Você não foi criado para viver sozinho. Não vos deixarei órfãos. Ele falou para nós.
Próximo capítulo, João 15, ele acrescenta um pouquinho mais. Mas quando vier o Consolador, aquele que tomaria o lugar de Jesus em nossa vida, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Ou seja, nós não perdemos o contato com nosso Senhor Jesus. Romanos 8, e diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Olha aqui, gente, às vezes nos sentimos tão soltos, né? Eu não tenho ninguém se importa comigo. Olha a palavra, o Espírito Santo dizendo: você é filho de Deus, você foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus, você foi adotado na família de Deus. O Espírito Santo falando para nós. Então nós somos criados para viver em comunhão com Deus. E esse Espírito tem muitas maneiras de nos ajudar. Uma delas, em Romanos 8, fala assim também: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Você precisa de ajuda algumas vezes? Ou preciso tantas vezes? Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em todos os momentos, nós não estamos sós. A minha responsabilidade, a sua, obviamente, era interagir. Ele faz a sua parte. Qual é a minha parte? Ainda lá na palavra de Deus, João 17 diz assim: para que todos sejam um, como o Pai, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que me enviaste. E o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, usou para dizer: ouçam, vivam pelo Espírito, lá em Gálatas 5, e de modo nenhum vocês vão viver à mercê dos desejos desordenados da sua carne. Ele falou para nós também, em Efésios 4, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E essa é uma característica espetacular do Espírito Santo de Deus, Deus conosco, daquele que habita em nós, é que ele não força a sua presença, mas ele se entristece quando nós não ouvimos a sua voz. Eu digo a vocês como pastor, eu me entristeço quando às vezes uma instrução clara, bíblica, eu passo para você e você não recebe. Não fique triste não, pastor, mas isso é impossível não ficar triste. E se eu fico triste, imagine Deus no céu. Gente, o Espírito Santo se entristece quando ele fala conosco tão amorosamente: siga aqui, faça isso, evite aquilo. E ele também, o apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 5, versículo 19, fala: não extinguais o Espírito Santo. A ideia não é que você pode apagar o Espírito Santo, impossível, mas nós podemos impedir que ele haja em nossas vidas. Nós podemos tapar, nós podemos cobrir ou impedir o fluir da sua influência. Então ele fala para nós: ora, vamos viver em unidade, porque nós somos criados por Deus para viver em comunhão. Por que também andarmos juntos? Por que ainda mais? A outra razão, pastor? Sim, uma segunda razão. Eu fui criado para viver em comunhão uns com os outros. Não só nós somos criados à semelhança de Deus, e por isso essa necessidade de comunhão com Ele, mas Jesus, 12 discípulos, e a igreja primitiva, há muitos lugares, mas especialmente logo de saída, logo depois da descida, do derramar do Espírito Santo. Logo no capítulo 2, você vai ver que o povo praticou isso. Esse andarem juntos. A palavra de Deus diz que eles viviam juntos todos os dias. Já imaginou isso? Não eram só quinta-feira, sexta-feira, domingo, todos os dias. Eles compartilhavam refeições juntos. Todas as pessoas estavam fazendo isso. Nós não temos podido fazer isso, mas preste atenção, é muito importante. Agora, sabe o que eu achei interessante? Queria compartilhar com vocês. Já o fiz há 2 anos e meio atrás, mas queria trazer de volta. É que mesmo antes de Jesus, mesmo antes dessa presença natural em nós, que fomos criados à semelhança de Deus, o rei Salomão, aquele homem super sábio, escreveu em Eclesiastes, capítulo 4, versículos de 9 a 12. Olha que lições nós vamos pegar dele aqui. Ouça com atenção. Eu não vou ler o texto, mas eu vou estar colocando para nós esse texto na tela. E você vai ver que por causa disso, se nós queremos andar sozinhos, além de termos sido criados à semelhança de Deus, além de que Deus nos criou para viver em comunhão uns com os outros, eu preciso aprender algumas coisas mais, para que eu possa realmente prosseguir e poder cumprir essa resolução de não andar sozinho. Como? O que vou fazer? Qual deve ser o meu propósito, então, para esse ano? Então,
Olha só essa frase. Identifica a igreja, identifica o meu desejo. Para que nós possamos cumprir essa comunhão uns com os outros, nós precisamos, nós temos que, queremos criar uma comunidade de seguidores de Jesus. Ouçam, que estão em comunhão uns com os outros. Vou deixar aqui na tela e explicar um pouquinho mais. Queremos criar uma comunidade de seguidores de Jesus. Eu creio que vocês têm ciência disso, mas é bom a gente enfatizar. Você já notou a diversidade de pessoas que estão nesse momento aqui na igreja? Eu olho para vocês, alguns de vocês eu conheci apenas hoje. Então eu não sei muito, mas alguns de vocês eu conheço há muito tempo. Alguns de vocês nasceram em lares evangélicos, por gerações. O avô, o pai, depois aquela sequência. Alguns falam, às vezes até dizendo assim, eu nasci na igreja. Tudo que você conhece. Então você já foi introduzido aos caminhos do Senhor. Mas eu vejo, nós vimos aqui no início desse culto, quando o irmão Nilson estava falando, quando Deus o libertou da cocaína. De repente, né, depois de anos de escravidão às drogas e aos vícios, Deus vem e intervém. Um outro processo. Há alguns que estão começando a engatear. Quando eu falo da Bíblia, as pessoas têm até dificuldade, às vezes, de achar, né, o que é o Antigo Testamento, o que é o Novo Testamento. Então, há uma diversidade. Okay? Eu não diria que existem cegos aqui, mas há pessoas com mais experiência e pessoas com menor experiência. Então, quando nós criamos uma comunidade, o que acontece? Nós vamos ter pessoas mais maduras, pessoas que estão mais ou menos no caminho e pessoas que estão começando. Notaram isso? Seguidor de Jesus é aquele que segue ao Senhor Jesus. Foi alcançado. Mas nós precisamos desse contexto por causa dos níveis diferentes. E para isso, nós temos que chegar à conclusão de alguma coisa muito importante. Gente, esse culto é ótimo. Domingo pela manhã, 9 da manhã, ou 10h30, ou meio-dia aqui na CCP. Momentos preciosíssimos, sem preço. Porém, neste contexto, é impossível nós termos comunhão. Impossível. O melhor que nós podemos fazer é dar um aperto de mão, um abraço, desejar algo bem. Mas conhecer, não dá. Por causa da nossa quantidade, um pouquinho mais talvez de 100 pessoas aqui hoje, eu diria, o que é que nós chegamos à conclusão? Não dá para nós fazermos um círculo. Já imaginou se nós fizéssemos um círculo aqui hoje? Daria? Não daria. Teríamos que fazer 1, 2 ou 3 círculos. Alguém ia ficar de costas para alguém, não é? Mas para a questão prática, o que nós fizemos? Vocês estão sentados em fileiras, né? Isso é bom, mas para desenvolver comunhão, não dá certo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ver e concluir que grupos desse tamanho são bons para o domingo. E é gostoso nós estarmos juntos aqui, celebrando e louvando. Mas para desenvolver a comunhão que Deus quer de nós, não funciona. Então nós precisamos concluir que pequenos grupos são melhores do que grandes grupos. Captaram essa palavra? Creio que foi no dia de ontem, lá no Facebook alguém tagged me. Lembram-se os antigos, mais de 10 anos, 15 anos atrás, a irmã Érica Loureiro, como eu a conheço, né? Então ela colocou lá, ela disse, no fundo do baú, estava fazendo arrumação em casa e ela achou um ensino, e ela mandou uma foto, colocou no Facebook. Você fala na minha página, você vai ver ali, né? Era falando sobre células. Então você sabe que pequenos grupos, células, isso é algo que eu sou apaixonado por ele há muito tempo. Por quê? Porque eu quero que vocês não andem sozinhos. Não é que eu quero, é porque isso é o plano de Deus esse é o plano de Deus para a sua vida. E não dá para fazer em grupos assim. Certo? Preste atenção, eu não estou contra ninguém aqui, eu entendo vocês, eu sei das suas ocupações, eu sei que muitos de vocês trabalham demasiadamente demais, de segunda a domingo, alguns, né, horas, chegam cansados e tudo mais, e às vezes você diz assim, mas eu não posso, mas eu diria para você, querido, para que você possa chegar ao nível da comunhão que Deus tem para você, você tem algo para oferecer e você precisa de algo que alguém tem para oferecer. E nesse setting aqui, nesse setup nosso aqui, não funciona. Antes de prosseguir, o que acontece quando nós estamos em pequenos grupos? Porque em pequenos grupos, círculos são melhores que fileiras. Uma das questões é que a gente pode ficar numa roda, né? Dá para fazer isso. Aí todo, não há costas, né?
Anjos não têm costas, né? Nós temos. Então é bom quando eu estou olho a olho com alguém. Não dá para ficar muita gente, mas faz aquele círculo. Nesse círculo eu sei que para alguns de vocês é assustador. Por quê? Nesse círculo as pessoas vão conhecê-lo, vão conhecê-la. Eu gostaria de poder dizer para você que você é uma pessoa ótima 100% do tempo. Eu não posso mentir, não é isso? Não é verdade isso? Eu gostaria de dizer para vocês que eu sou uma pessoa ótima todo o tempo. Eu quero te dizer uma coisa, quando eu estou dormindo eu sou excelente. Será? Você já viu o perigo do círculo? Já me entregou. O pastor dorme com a máscara. Você tem que dizer que a máscara é Máquina. Ou seja, que ajuda na respiração, não ronca nem nada, né? Eu posso te dar o endereço do médico depois. Voltando aqui, obrigado, viu, Flaviane, pela ajuda. Mas o que acontece? As pessoas vão nos conhecer. É impossível. E vão conhecer o bom e o ruim. O bom é que a gente cria um relacionamento. Nós não fomos criados para viver isolados, gente. Não fomos de maneira nenhuma. E as pessoas vão saber o nosso nome, vão saber o que nós temos de bom e as coisas que precisam melhorar. Agora, nesse contexto também há algo extraordinário. Romanos 8, 28, 29, nós conhecemos 28 fazendo todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí o versículo 29 fala assim, porque aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, Deus, o Senhor, os predestinou para serem conformes. Se Deus fosse um escultor, a ilustração, aqui está o modelo, Jesus. E aqui está você e eu. Então Deus está aqui, ó, olha para Jesus e vai trabalhando na sua vida, até que você esteja igualzinho a Ele. Esse é o plano de Deus. Ele está todo o tempo trabalhando em nós. Então, nesse contexto, as nossas qualidades aparecem e ajudam alguém. As nossas necessidades de mudança vêm à tona e nós somos ajudados. Então isso é importante para nós. Agora, também nesse contexto, a gente tem que prestar contas, né? Chega uma hora que a gente fica visível e precisamos dizer e fazer. Uma área que as pessoas têm me falado muito sobre a área de perdão, né? A dificuldade de como liberar perdão. E eu noto que muitos de nós fazemos assim, eu perdoo você, mas eu não quero você no meu dia a dia mais. Eu sei que a gente tem que fazer por etapas, mas irmãos, isso não é perdão. Perdão é restauração. Às vezes o nível não pode ser exatamente como antes, dependendo da confiança da questão, mas tem que haver aproximação. Quando Deus enviou Jesus, Ele nos reconciliou com o Pai. Estávamos separados, agora estamos reconciliados. Mas nós não ficamos reconciliados lá na ponta e Deus aqui. Não, Ele trouxe para a adoção. Mas isso é Deus. Irmãos, o próprio Deus que nos deu Jesus para nos perdoar a nossa natureza, Ele nos dá o Espírito Santo. Deus bate no seu coração. Ele está aí na sua vida. Então não existe impossível de transformação para nós. Isso acontece nesse contexto. Cuidado mútuo. É impossível você estar com alguém que está passando uma necessidade, conhece bem e não querer ajudar. Óbvio que nós vamos fazer isso. Nós vamos celebrar os momentos bons, os aniversários, as realizações, quando chegam bebês novos, né? Elvanir, né? E Jefferson, quando chega um bebê novo na família, a gente se alegra e tudo mais. Não são os dois, não é o bebê deles não, né? É um netinho, né? Da Elvanir. Mas que bom do Jefferson. Mas a ideia, a gente celebra isso. Porém, o ponto é, ela estava perdendo respiração já, né? O pastor estava feitiçando que eu vou ter outro bebê, né? Não. Você entende o que eu quero falar? A gente celebra as coisas boas também, mas também, gente, quando nós estamos precisando de ajuda, de bom demais. Me ajudem. Estou passando por um momento difícil. Aprendizado. Não é curso, não é escola, o grupo é pequeno, mas todas as vezes que nos encontramos, a palavra de Deus é aberta, ela é explicada. Nós podemos compartilhar. E quem falar de oração? Orar uns pelos outros. Então você já viu o que acontece, né? Aliás, alguns estamos visitando hoje, podem dizer assim, olha, talvez semana que vem, encontro na rua, digo assim, pastor, eu visitei a sua igreja, visitei a igreja do fulano semana passada.
Se você veio a um culto como esse, você não visitou a igreja, você visitou o culto de domingo. Igreja quando 2 ou 3 estão juntos. E aí você realmente tem a ministração de todas as pessoas, né? Outra coisa boa é que nesses pequenos grupos você não precisa ser membro da igreja. Você não precisa ser já um convertido ou batizado, ou o que seja. Você pode ser apenas um curioso. Quer saber mais de quem Deus é. Então ele está aberto a todos para nós fazer isso, né? Agora, como eu disse, eu não estou pressionando ninguém. Se estou dando a impressão que eu estou pressionando alguns de vocês, não estou pressionando. Eu entendo a sua situação. Eu sei que você tem uma carga horária pesada. Filhos que têm atividades assim extraordinárias, de segunda a sexta ou sábado, e às vezes até no domingo. Eu entendo isso. Mas eu queria que você soubesse também que há muitos que já estão envolvidos em pequenos grupos, porque eles entenderam da priorização. Quão importante é, porque eles entenderam que é impossível ter comunhão com os outros nesse setting apenas. Captaram isso? Então vamos lá, mas vamos lá. Salomão, eu mencionei o Salomão, né? Eclesiastes 4, de 9 a 12. Você pode acompanhar, ou então você pode ouvir, porque eu vou colocar na tela. Por que o Salomão disse que pequenos grupos eram importantes? Ele disse logo de saída: um pequeno grupo me ajuda quando eu cair. Cair? Será que é cair só tropeçar, me ajudar a levantar? Eu creio que vai muito mais do que isso. Ele falou, Salomão falou, homem sábio, é melhor em serem 2 do que estar sozinho. Óbvio, né? Algumas vezes essa verdade vem à tona assim rapidamente. É bom quando eu estou enfermo ter alguém comigo. Não é ruim estar doente sozinho? Terrível. Cuidado com os filhos. Às vezes, né, nós vemos aqui famílias da própria igreja que às vezes precisam de um break, de uma ajuda. A criança está doente, tem um trabalho, alguém que cuide. E quando o carro quebra? Eu queria que o carro de vocês não quebrasse, né? Mas não quebra muitas vezes? Alguém que possa ajudar, que pegue, que leve, que ajude no conserto. E quando se mudam? Às vezes mudamos muitas vezes, né? Fazer mudança sozinho é dose, não é isso? Complicadíssimo. Alguém que ajude, que venha fazer as coisas. Então isso aí é uma parte, mas o Salomão não parou que é bom apenas ter ajuda nas coisas materiais, porque ele acrescenta logo no próximo versículo, versículo 10, se um cair, o amigo pode ajudar a levantar-se. E ele conclui assim, olha, ele vai fundo, fala assim, ai, pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. O homem genérico. Ai daquele, ai daquela, que quando cai. Pastor, o senhor está falando de quedas físicas, eu diria, eu vou um pouquinho mais. Perguntas, me deixa entrar aqui na intimidade com você. Você já viu alguém cair financeiramente e não ter quem o ajude? Você já ouviu alguém que o casamento está em trouble e não tem a quem recorrer? Você já viu alguém que está doente e não tem a quem pedir socorro? Já viu alguém que caiu, que cometeu erros morais e não tem a quem recorrer? Deixa-me ir mais um pouquinho além. Olha essa frase. Não responda alto, não. Na sua vida, quem é que tem a liberdade de lhe perguntar, você está bem? E porque ele conhece bem, não vai aceitar uma resposta, está tudo bem. E a maioria das vezes nós fazemos isso. Temos uma defesa. Está tudo bem? Tudo bem. Está bem nada. Então nós precisamos, você precisa, eu preciso de alguém que quando eu digo está tudo bem, isso não vem com conversa com não, pastor. Eu sei que não está bem. O que está acontecendo? O que nós podemos fazer juntos? O que nós podemos orar juntos? Isso é plano de Deus. Eles nos conhecem o suficiente. Você tem alguém assim? Se não tem, precisa ter. Isso é plano de Deus. O sábio Salomão falou, quando você cair, te ajuda a levantar. Todos os sentidos. Ajuda a organizar a vida, a firmar os pés. Ele falou mais. Um homem, genérico, né? Homem e mulher, sozinho pode ser vencido, mas 2
conseguem defender-se. É a mesma ideia. Um quando cai, o outro é quando está sendo atacado. Às vezes nós vemos essas questões que estão para acontecer. Quando vem um ataque, dois podem resistir. O mesmo Salomão concluiu no mesmo verso falando: um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eu creio que isso se refere a você, eu, Deus na nossa relação. Aí nós podemos resistir. Irmãos, vamos ser honestos. Por vezes a situação que nós encontramos, moral, financeira, relacionamentos, nós mesmos causamos. Escolhas péssimas, não sábias. Cometemos erros. Acontece. Outras vezes nós não fizemos nada para isso. Decisões de outros nos causaram isso. Pessoas que estão no nosso círculo nos causaram, nos machucaram. Mas não importa a origem, nós não podemos trabalhar com isso. Não é plano de Deus que nós trabalhamos nisso sozinho. Por isso a resolução: eu não vou andar sozinho nesse ano. Não vou andar sozinho. Rapidamente, eu sei que o horário está avançado, mas diz assim também o texto para nós: me ajuda a prevenir a queda. Pequenos grupos, círculos, têm o potencial de prevenir a sua queda ou de ser vencido. Como é que eu podia assim simplificar? Essa é uma verdade preventiva. Como é que eu podia facilitar isso? Alguém pode ver o que você não está enxergando. Alguém pode ver o que você não está enxergando. Já que nós falamos da máscara aqui de coisa, né? A minha esposa nem foi do ronco, não. Mas ela estava preocupada porque ela percebia que eu ficava sem respiração algumas vezes. Eu acordava é como se eu estivesse tentando achar o ar, né? Que é comum, na idade de juventude a gente passa a ter esses negócios, né? Apesar que já vi jovens também com essa dificuldade. Tudo bem, mas quando eu fui ao médico, lá o neuro, sei lá o que, como é que chama lá, a categoria do fulano, né? Cheguei lá, né? Me receberam, fizeram testes, aplicação, tudo bem. Mas aí fui fazer um teste, tive que passar a noite dormindo lá no negócio. Ele falou assim: se você para 5 vezes de respirar em 1 hora, é normal. Se for de 30 para cima, é problema. Tá? E a gente discute as opções. Quando eu fiz o teste, gente, foi uma noite terrível. Tive que fazer 2 vezes, eu quase queria arrancar aqueles negócios todos, que já estava desesperado da vida, né? Doido para ir embora, ainda não queria ficar ali. Mas quando veio o resultado, falou o seguinte: olha, o senhor está parando de respirar 50 vezes por hora. E o problema é que agora não tem muitas consequências, mas cada vez que o senhor para de respirar, é menos oxigênio para o cérebro. Então, é uma porta aberta por Alzheimer's, entre outras coisas. Não precisou falar nada mais, né? Cadê a máscara? É uma luta de foice com aquela máscara, que amarra a cabeça todas as noites e tudo mais. Tudo bem, né? Não dá para dar os beijinhos na escala, Cláudia, podia dar qualquer hora da noite. A pessoa tira a máscara, põe a máscara, tira a máscara. Mas, gente, se ela não tivesse percebido isso, coisa que eu não vejo porque eu estou dormindo, né? E você acorda sem energia, mal-humorado, aquelas coisas assim. O que acontece? Alguém vê o que você não vê. Eu usei essa questão prática, mas isso em todas as áreas. Às vezes eu estou em situações assim com um casal, né? Apesar que com o pastor o pessoal respeita um pouquinho mais. Mas às vezes eu vejo o diálogo áspero ou sarcástico entre o esposo e a esposa, e dá um frio no estômago. Eu falei: gente, isso aí vai dar complicação daqui a pouco. Chega uma hora que a paciência chega, não foi? E vai virar briga, não é? E você vê isso. E às vezes quando você vê pais criando filhos, às vezes não são sábios de fazer, você vê a coisa e fala: ih, gente, desse jeito aí esse negócio não vai dar certo. Às vezes a pessoa está dentro e não vê. Precisa de alguém que veja, que corrija, que oriente. Então você vê que a vida em grupo ela é na verdade preventiva, porque alguém pode ver o que você não está vendo. Pode ver a maneira como você fala com seu marido. Ela pode ver como você fala um com os outros. Né? Irmãos, irmãs, vocês sabem disso. Quando pessoas vêm nos contar causos de outras pessoas, você sabe que os seus causos vão ser falados também pela pessoa para outra. Você não sabe disso?
Se a gente ama aquela pessoa, o que é que nós temos que fazer? Ô querido, tá? Para o seu próprio benefício, né? Diga, não vamos conversar sobre isso. Converse diretamente com a pessoa. Certo? Ajude, porque às vezes a pessoa não se dá conta. E há muitas outras maneiras. A palavra de Deus fala, né, que é bom a gente ouvir, ser tardio para falar, tardio para irar-se, não é isso? E quando a gente fala demais, o que acontece? Então, cuidado. Então alguém tem que chegar, olha, dá uma pausa para respirar, não é isso? Para um pouquinho, pense, espere. Tantas vezes em situações eu vejo conversas acontecendo, né? E que às vezes eu estou pronto para responder, né? Ontem eu tive aqui um apontamento com irmãos de outro estado, vieram para marcar um apontamento. E como eles já tinham me dado uma ideia, eu estava ansioso para falar, já tinha todas as respostas. Mas eu me lembrei dessa palavra, ouça, espere. Porque alguém me falou, espere, pastor. Deixa a pessoa completar o caso inteiro, depois fale. Então você vê que a gente precisa, alguém pode ver o que você não está enxergando. Jovens solteiras, eu tenho algumas anotações para vocês, se você quiser, né? Talvez, está pensando num casamento próximo, futuro, tem alguns conselhos para você, coisas que você precisa dar um jeito, porque pode estar impedindo de chegar o príncipe encantado. Jovens solteiros, né? Rapazes aí, Efraim, outros, né? Você, por favor, tem uns conselhos para vocês, para você fazer isso, né? Maridos, bem na privacidade, algumas coisas que sua esposa está vendo que a coisa não está legal e você não está vendo. Então, vamos marcar um momento aí para a gente conversar juntos, para ter um diálogo. Esposas, da mesma maneira, certas coisas que está acumulando.